Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para a nossa última aula sobre princípios de liderança. E não é nenhuma aula, mas é uma palavra final a todos vocês que estiveram nessa jornada conosco, acompanhando aula após aula. E eu não poderia deixar de passar para vocês uma palavra final sobre esse tema, né? E principalmente que tudo que nós ouvimos, vemos nessas 18 aulas, que você possa refletir e não buscar em mim, né, as soluções para a sua liderança, mas buscar em Deus as soluções para que você seja um líder aprovado por Deus. Como Paulo disse a Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade. Que esse seja o nosso propósito, como líderes, não é? Diante dos nossos liderados, mas principalmente diante do nosso Senhor, que está nos céus e que nos ajuda nos momentos de alegria, de tristeza, de dúvidas, de dificuldades, mas ele disse que estaria para sempre conosco. Essa é a nossa viva esperança. Então vamos para a nossa última aula. É uma palavrinha final que eu gostaria de deixar para todos vocês. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston, nos Estados Unidos. Vamos lá. PowerPoint. Vamos aumentá-lo. Ok. Princípios de liderança, aula 19, uma palavra final. Olhemos isso aqui com a visão que o Senhor nos deu de líder. E eu vejo que todo líder, ele antes é liderado, porque o próprio Senhor Jesus disse que antes de sermos líderes, nós somos servos. Então nós temos um líder principal, que se chama Deus, o nosso Criador. Um líder que morreu por nós para nos resgatar do nosso pecado, Jesus Cristo. E um líder que nos ajuda a lembrar de todas as coisas e estará conosco até a consumação dos séculos, nos consolando, que é o Espírito Santo. Se nós partirmos desse princípio em que a Trindade é a nossa liderança, nós seremos bem-sucedidos. E o que eu deixo aqui é isso aqui, ó. O objetivo do ministério cristão é converter pecadores e edificar o corpo de Cristo. Então, esquece, nenhum líder fiel pode ficar aquém disso. Nós não podemos estar antes disso, nós não podemos ter isso se nós não tivermos isso em mente, que o ministério cristão é converter almas e edificar o corpo de Cristo, são os dois objetivos, nós não somos líderes. Nos fizeram líderes, mas não foi Deus que nos colocou na liderança. Aplausos, fama, popularidade, honra, riqueza, tudo isso é vão. Isso pode ser bom, pode, né, trazer para nós reconhecimento, alegria no coração, né, acharmos que somos realmente bons, mas isso é material. E o líder cristão, ele nunca está ligado a coisas materiais. Ele está sempre procurando coisas espirituais, ligações espirituais com o seu povo, né? O povo que ele lidera, com o seu Deus, com a palavra. Ele está buscando crescimento espiritual e não crescimento diante dos homens. Então, se almas não são ganhas, e se os crentes, ou os membros, ou os santos não são amadurecidos, o ministério da liderança em si é fútil. O que nós vemos hoje é que muitos estão na futilidade. A igreja é um circo. Eu não posso chamar de igreja, mas aquele local é um circo.
Porque o líder está procurando o seu auto, né, conhecimento, está procurando que eles elogiem ele, que dê tapinha nas costas deles, né? Ele está procurando os seus interesses pessoais, sejam eles financeiros, sejam eles, infelizmente, eu vou usar essa palavra, profissionais, querem crescer dentro da carreira cristã, mas como se cresce numa indústria, em que se começa como operário e pode se terminar como diretor de uma empresa. Então, se o líder está pensando nisso, é futilidade. Você pode ter os aplausos, você pode ter a fama, você pode ter a popularidade, você pode ter a honra dos homens, e você pode ter até riquezas financeiras. Mas isso simplesmente vai ser corroído aqui na Terra. Porque o que é eterno é aquilo que nós fazemos com o intuito espiritual dentro da liderança. Nós não vamos produzir frutos, ou se produzirmos, serão frutos indignos diante de Deus. E se durante o nosso ministério nós não vemos almas se convertendo a Cristo, nós não vemos o amadurecimento cristão, nós estamos falhando como líderes do rebanho de Deus. Isso se nós estamos fazendo desse rebanho realmente o rebanho de Deus. Às vezes nós estamos fazendo o nosso rebanho, queremos conduzir do nosso jeito, não é? Então, vamos dar uma paradinha agora e pensar. Eu, como líder, eu busco a glória de Deus ou busco a minha glória? Os homens não estão precisando de opiniões. Ele precisa da verdade bíblica. Sim, o que a maioria busca em nossas igrejas e em nós é esperança. E esperança viva e eterna é através da Bíblia, que apresenta a verdade bíblica. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Esse deve ser o direcionamento de um servo líder de Deus. Os homens não estão procurando teologia religiosa, eles estão procurando Deus. Os homens estão famintos por Deus. Eles não estão procurando religiosidade, modos e formas de fazer e de crescer e de encher e de opiniões próprias. Eles estão precisando de Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará, apresentando Cristo como Salvador, apresentando a palavra de Deus genuína, que ele veio para salvar aquilo que havia se perdido. Nós estamos apresentando não uma religião, mas nós estamos apresentando um Cristo que se deu a si mesmo a favor de muitos. E esses muitos, nós estamos incluídos. Eles não precisam de literatura ou ciência humana, mas eles precisam do conhecimento do amor gratuito de Deus, no dom de seu Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A apresentação genuína do amor de Deus, da maravilhosa graça de Deus, manifestada no seu Filho Jesus Cristo, no seu único Filho, que veio, morreu, mas ressuscitou
e está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Ah, líder, se esse fosse o nosso pensamento, 100% nosso pensamento, a nossa liderança seria diferente. Busquemos isso. Busquemos isso. Busquemos focar o nosso pensamento nisso. Nós precisamos disso para que Deus haja através de nós. Nós precisamos disso em nossas mentes. Do amor de Deus, da graça de Deus, do dom gratuito de Cristo na cruz do Calvário, de se entregar por nós. E cabe a nós, líderes, abraçarmos com amor, com fé, com coragem, pois não basta liderar, antes tem que ser servo e servo de Cristo, porque nisto está baseada a liderança e aqueles que nela estão. Se nossa liderança não está baseada no serviço, se nossa liderança não está baseada em entendermos que nós somos servos e servos de Cristo, para exercermos o dom que nos foi dado, para conduzir o rebanho de Deus, nós não somos líderes. Porque a liderança cristã, ela está baseada nesses valores. Valores cristãos, valores espirituais e valores eternos. Que o Senhor possa nos abençoar a sermos líderes. Líderes aprovados por Deus. Líderes que tenham em mente o crescimento da palavra de Deus, a conversão de almas. E, principalmente, no último dia, recebemos as palavras do Senhor. Entre servo bom e fiel. Que nós busquemos isso. Vamos acertar todas? Não. Mas que o nosso intuito seja acertar. Nos nossos erros, confessarmos diante de Deus. E pedimos a Ele que nos mostre a direção certa. Essa é a base da liderança cristã. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que tenha misericórdia de nós. E que nos dê a paz para que possamos prosseguir nesse ministério que foi incumbido para que nós desenvolvemos e busquemos aqui na face da terra, enquanto o nosso Senhor não venha nos buscar ou não venha nos chamar para a glória, que nós possamos ser líderes conforme o coração de Deus. Amém? Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.